Bem, pessoal, mais uma vez, olha eu aqui de novo. Agora vamos tratar de mais um conteúdo, que é o conteúdo de razão. Tem três questões aí da página 205. Razão, ele é uma relação entre duas medidas, entre dois valores. Pode ser comprimento, volume, áreas. É, ele só aplica uma relação, tá, entre esses valores. É um valor que é importantíssimo para você aprender regra de três porcentagens, e a razão é basicamente uma divisão. Ele é uma fração, ele é apresentado como uma fração, tá? Então você vai ter um certo valor sobre uma outra certa medida, sobre outro certo valor. Digamos que a gente tenha a seguinte razão: A sobre B. Isso aqui é uma razão. Ele é apresentado sobre uma fração. Como a gente está falando de razão, isso daqui a gente vai ler como sendo razão de A para B ou razão entre A e B, tá? A forma de ler isso daqui implica na forma como é apresentada a razão, tá? Se a gente lesse ao contrário, mudando o A para aqui e o B para aqui, a fração já mudaria. Se eu escrevesse B sobre A, isso implicaria que a razão está de B para A ou entre B e A, tá bom? A ordem importa. A ordem de como você vai falar ou vai ler importa de como você vai apresentar a fração, tá bom? Quando a segunda parte é sempre o denominador. Agora vamos para as nossas questões, tá bom? Questão 2. Questão 2 do livro, na página 205. Um determinado modelo de avião tem 80 metros de envergadura por 72 metros de comprimento. Então, a questão 2 diz que tem um aviãozinho. Eu vou fazer a vista de cima do avião, tá? Ele é assim. Então, ele tem umas asinhas. Ai, que obra de arte. Ele diz que a envergadura do avião é 80 metros. A envergadura é de uma ponta da asa até a outra ponta da asa. Diz que isso aqui é 80 metros. E diz que o comprimento é daqui do bico do avião até a cauda, é de 72 metros. Metros, tá bom? Calcule a razão entre o comprimento e a envergadura. Veja só, razão entre o comprimento e a envergadura. Da forma que eu falar, é a forma que eu vou apresentar a razão. É só eu utilizar uma fraçãozinha. Razão entre o comprimento. O comprimento é quanto? 72. Vou colocar lá no numerador, 72. E a envergadura, que é quanto? 80, tá? Encontrei uma razão? Encontrei. Se eu for fazer essa divisão aqui, eu vou encontrar um número decimal que está relacionado a essa razão. Mas, como essa razão ela pode ser usada para trabalhar proporções, então busca-se colocar essa fraçãozinha na forma irredutível. Quer dizer o que? Você vai fazer divisões sucessivas do numerador e do denominador por um mesmo número, até que não seja possível dividir os dois ao mesmo tempo.
isso vai implicar aqui. Qual o número que divide o 72 e o 80 ao mesmo tempo? Se vocês olharem lá na tabuada, você vai caçar quem são os possíveis divisores dele. Você vai encontrar que o 8 divide tanto o 72 como o 80. Ou você pode ir tentando por 2, por 3, por 4. E você vai encontrando fazendo as reduções até você chegar, até você encontrar uma fração que não é possível mais dividir. Você pode fazer dessa forma aqui. Dividir por 2, porque a gente sabe que se eu dividir por 2, eu posso dividir por 2 os dois números, porque são pares. Isso vai implicar numa fração igual a 36 sobre 40. Resultou numa fração que ainda o numerador e o denominador são valores, são números pares. Então ainda posso dividir por 2, que vai resultar numa fração onde o denominador é 20 e o numerador vai ser quanto? Vai ser 18. Ainda resultou numa fração onde o numerador é par e o denominador é par, então ainda é redutível, posso reduzir. Então vamos dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui. 18 dividido por 2 é igual a... vai resultar numa fração onde o numerador é 9 e o denominador é 10. Agora, entre o número, esse número e esse número, eu não encontro nenhum divisor comum ao 9 e ao número 10. Você pode procurar que você não vai achar. Quem são os divisores de 9? O 1, o 3 e o próprio 9. Quem são os divisores de 10? O 1, o 2, o 5 e o 10. Então, em comum, eles vão ter o número 1. E se eu dividir por 1, vai alterar nada essa fração. Então, a razão que relaciona o comprimento com a envergadura é 9 sobre 10, tá bom? Que é resultante dessa divisãozinha aqui, ó, dessa fraçãozinha aqui. Só que simplificada chega nisso. Ou, se você já tiver uma boa prática com a tabuada, você já vai perceber logo que 72 sobre 80, esses dois valores são divisíveis por 8. Então, eu vou dividir embaixo e em cima, porque se eu dividir, é como aquela parte de equações que a gente estudou, né, da lei do corte, não sei se vocês se lembram, que se eu fizer uma retirada no numerador, eu tenho que fazer uma retirada no denominador, tá? No caso das simplificações. Então, 72 dividido por 8 dá 9. 80 dividido por 8 dá 10. Tá? 82 dividido por 80 é igual ao mesmo valor que 9 dividido por 10. Agora vamos à próxima questão, que é a questão de número 3. A questão número 3 tem uma tabelinha. Eu vou desenhar aqui, já volto. Continuando, acabei de desenhar a tabelinha. E a questão diz o seguinte: a tabela a seguir mostra os números de alunos matriculados nos períodos da manhã, tarde e noite em uma determinada escola. Em uma escola de natação. Aí calcule a razão entre os números de meninos e meninas. Aí tem os itens. Letra A. Ele quer a razão entre o número de meninos e meninas que estudam pela manhã. Isso vai implicar que eu vou escrever uma fraçãozinha com essa razão. Razão entre o número de meninos, cadê aqui, que estudam de manhã, sobre o número de meninas. 21.
Agora vocês vão verificar se essas frações têm divisores, se esses números têm divisores comuns. Ver se eu posso reduzir eles. Por 2 é possível dividir esses dois números, tanto esse como esse? Não, né? Porque os dois são ímpares, não é divisível por 2. Por 3 eu posso dividir esse número e também esse número. Vamos ver. 15 dividido por 3 é quanto? 5. 21 dividido por 3 é quanto? 7. Então eu posso dividir esse numerador e esse denominador. Então eu posso simplificar isso daqui. Então eu vou dividir por 3 aqui em cima e dividir por 3 aqui embaixo. Isso vai resultar uma fração onde o numerador é 5 e o denominador é 7. Eu posso reduzir mais ainda? Posso ficar mais? Não, porque quem são os divisores de 5? O 1 e o 5. Quem são os divisores de 7? O 1 e o 7. Eles não têm mais divisores comuns. Então, a nossa razão entre o número de meninos e meninas da turma da manhã é 5 sobre 7. Da mesma forma, vocês vão fazer com a letra B, C e D. Tá? A letra B, você vai relacionar o número de alunos, fazer a razão entre o número de alunos da tarde. A razão entre o número de meninos e o número de meninas que estudam à tarde. Então, você vai botar o 16 no numerador e o 20 no denominador. Você pode ver que os dois são pares, então vocês vão ter que fazer simplificações. Achar o número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo, até você chegar numa fração irredutível. Agora, a próxima questão é a quinta questão. A quinta questão tem mais duas figurinhas que eu vou desenhar. Já volto. A quinta questão diz que Gláucia recortou 2 pedaços de cartolina de formato quadrado. Ainda colocou as medidas. O pedaço de cartolina menor tem a medida de seus lados igual a 20 centímetros. E o de cartolina maior tem a medida de seus lados igual a 50 centímetros. Aí vem as perguntas. De acordo com as figurinhas, determine a razão entre letra A. Determinar a razão entre a medida do lado do quadrado na figura 1, que é essa daqui, o quadrado menor, e a medida do lado do quadrado na figura 2. Então, veja só, o que vai vir no numerador dessa razão? Aquela informação que é pedida primeiro na razão. Que é pedida primeiro? A medida do lado do quadrado menor. 20 sobre a medida do quadrado, a medida do lado do quadrado maior, 50. Vejam que essa fração possui números que podem ser divididos por um mesmo valor. Então, elas não estão na forma irredutível. Eu tenho que tornar essa fração uma fração irredutível. Então, vou caçar divisores desses dois números. Então, vamos tentar. Eu vou começar pelo menor valorzinho possível. Como são pares, tanto o numerador como o denominador, então são divisíveis por 2. Que vai resultar numa fração igual a 10 sobre 25. Essa fração ainda é redutível? É irredutível se eu dividir o numerador e o denominador por 2? Não. Por quê? Porque o denominador é ímpar. Então não posso mais dividir por 2. Por 3 é possível dividir? Não. Nem 10 nem o 25 é divisível por 3. Professor, como é que eu vou saber quando é que o número é divisível por outro? Tem 3 jeitos. Você aprende lá aqueles critérios de divisibilidade que a gente estudou lá mais para trás, já nesse semestre. O outro jeito
é você aprender a tabuada, que eu acho que é o mais interessante, ou você fazer a divisão pelos aqueles valores. Se der exato, então ele é divisível por esse valor, que você vai usar bastante. Então, 10 é divisível por 3? Não. O 4 divide o 10? Não. O 5 divide o 10? Divide. O cinco divide o 25? Divide. Então a gente vai fazer essa divisão. Por 5 por 5. E isso vai resultar numa fração. Aqui é uma seta, tá bom? Aqui também é uma seta. Isso vai resultar numa fração igual, com numerador igual a 2 e denominador igual a 5. Está na forma irredutível já? Está. O numerador que sai divisível por 2 e por 1. E o denominador que sai divisível por 5 e por 1. Eles não têm divisores comuns. Então está na forma irredutível. Então a razão entre o lado do quadrado menor e o lado do quadrado maior é igual a 2 sobre 25. Tá bom? A letra B. Ele pede a razão entre o perímetro do quadrado da figura 1, esse daqui, e o perímetro do quadrado da figura 2. Vocês lembram o que é perímetro? Perímetro é a soma da medida da borda de uma figura, tá bom? Aqui essa figurinha tem 4 lados e cada lado mede 20 centímetros. Então o perímetro dessa figurinha é o quê? É a soma desses 4 lados. Então, perímetro da figura 1 é igual a quem? 20 com mais 20 com mais 20, 20, aqui 2 pontos, né? Sinal de divisão não. 20 com mais 20 com mais 20 com mais 20. Então, essa soma aqui é igual a 40 centímetros. Então, temos o perímetro da figura 1. Agora, você tem que encontrar o perímetro da figura 2. Perímetro da figura 2 é. Aí você vai escrever aqui, somar e dar o resultado. E esse resultado aqui você vai usar lá na fraçãozinha, que é resultante onde o numerador vai ser o perímetro da figura 1 e o denominador vai ser o perímetro da figura 2. Aqui é 50 centímetros. Tá bom? Aí vocês completem os quadrinhos, tá bom? Não vou fazer o restante não. Aí, se for possível reduzir, tornar irredutível essa fração, vocês tornem, tá bom? Vocês façam isso. A letra C. A letra C quer que você calcule a razão, encontre a razão entre a área do quadrado da figura menor e a área do quadrado da figura maior. Então, área da figura 1. A área do quadrado é só vocês multiplicarem. A área do quadrado ou do retângulo, tanto faz, é a mesma fórmula. É só vocês multiplicarem os seus lados, tá bom? 2 dos seus lados. Que eles sejam adjacentes, ou seja, eles têm um ponto em comum. Então, ou você multiplica base vezes altura, ou um lado que seja comum ao outro, tá bom? Que tem um ponto em comum ao outro. Não vão multiplicar lados opostos, não. Que no caso do retângulo vai dar cálculo errado, tá bom? Só multiplicar a base vezes a altura, que é a área do retângulo e do quadrado.
A área da figura 1, portanto, vai ser 20 vezes 20. 20 vezes 20 vai dar quanto? 400. Aí vocês encontram a área da figura 2 vai ser a medida de um lado do quadrado maior vezes a medida do outro lado do quadrado maior. Opa, tem esse 20 não. Pronto. Esse resultado aqui, vocês vão colocar nessa fraçãozinha aqui, lá no denominador. E esse resultado aqui, vocês vão colocar aqui, no numerador. E aí vocês tentem encontrar, tornar ela irredutível. Caçar um número que vai dividindo os dois valores ao mesmo tempo, tá bom? Boa sorte aí, pessoal.